Para a apresentação da aula Análises Concretas da Luta de Classes, contaremos com a presença do professor titular de História Contemporânea da Universidade de São Paulo, Oswaldo Codiola, autor de, segundo ele, mais de 60 livros, dos quais destacamos a Introdução à Teoria Econômica Marxista e Engels, o Segundo Violino, uma biografia de Engels. O conteúdo dessa aula, dando seguimento à terceira aula que tivemos agora com José Paulo Neto sobre o Manifesto Comunista, é uma análise concreta das lutas de classes na obra de Marx e Engels, propiciada pela sua militância. Então, a bibliografia básica dessa aula são os livros Lutas de Classes na Alemanha, que é uma reunião de ensaios, As Lutas de Classes na França e a Guerra Civil na França. Professor? Bom, muito obrigado, boa noite a todos. Ele não falou que eu era argentino, certo? Mas vocês já notaram isso. Talvez para evitar chauvinismo, né? Porque agora argentino está na moda, né? Agora temos o Papa, a Rainha de Holanda e o Messi, certo? E, para completar, a Cristina Kirchner, certo? Muito bem. Bom, então, a proposta que me foi feita foi falar de as lutas de classes na França, a Guerra Civil na França, lutas de classes na Alemanha. Lutas de classes na Alemanha, na verdade, é uma coletânea de artigos, quase todos eles são de Engels, e eu vou tentar situar, vocês vão ter que ler esses textos, certo? Porque foi a partir desses textos que foi definido aquilo que se chama de marxismo, como corrente política, como corrente con un perfil político diferenciado. Habería moitas maneiras de abordar ese conjunto de obras. Eu vou tentar situálas dentro da historia geral. Son obras que, bom, tres delas, ou dúas delas, as lutas de clases na França, luta de clases na Alemanha, corresponden á Revolución de 1848, respectivamente na França e na Alemanha. Foron publicadas, son artigos que foron publicados durante a Revolución ou foron publicadas en 1850, 1851. Ou seja, se trata de traballos situados entre 1848 e 1851. A Guerra Civil na França foi publicada en junio de 1871, 20 anos depois. Inmediatamente depois da queda da Comuna de París. Então temos um hiato aí de 20 anos entre a publicação das primeiras e a publicação da última. Eu vou tentar me referir à Guerra Civil na França, que foi o único livro, na verdade não é um livro, uma brochura, que vendeu muito em vida de Marx. Os outros, em geral, não venderam muito, né? Marx não foi um autor muito bem sucedido, nem o Capital vendeu muito. Eu vou tentar situar, mas, em primeiro lugar, quero ver do que me propuseram de falar, porque eu vi a programação e vi que há discussões sobre idealismo, materialismo, a questão do valor, o capital, etc., etc. Ou seja, já teve e vai ter aulas aqui sobre os grandes conteúdos teóricos de Marx. E aqui o título da palestra que eu teria que dar se chama Análise Concreta da Luta de Classes, que é mais ou menos assim, como se baixássemos do alto mundo da teoria, certo? E fôssemos para o mundo da prática, certo? Para o mundo da prática quer dizer para o mundo da política cotidiana de todos os días, certo? Ou seja, como se baixássemos dos altos conceitos teóricos para o mundo
real, com todas as suas contradições, os seus problemas e os seus personagens patéticos, ridículos, heroicos, etc, etc, etc. O segundo detalhe é que eu teña sido convocado para falar dese asunto, certo? Entón eu non falaría dos grandes conceitos teóricos, mas falaría das coisas máis concretas, certo? E iso me chama profundamente a atención. Mas ese é un problema absolutamente meu, non ten nada a ver con vocês, certo? E geralmente se diz, bom, por que esses textos tiveran esa importancia e qual é a dificultade de abordaxe? Eu lanzaría un desafío. O que é máis fácil de se ler, o Capital ou as lutas de clases na França, ou o de Soto Brumario de Luis Bonaparte? Tradicionalmente se diz o Capital. O Capital é un libro extremadamente difícil de ser lido. Por que é extremadamente difícil de ser lido? Porque é moito longo, é un calhamazo, certo? Basicamente por iso. E porque ninguén ten paciencia para ler todos aqueles desenvolvimentos que Marx faz no Capital. Eu non vou me referir aquí ao Capital. Mas, de un modo geral, o Capital é máis fácil de ser lido que eses libros, na miña opinión. Por qué? Porque no Capital todo ten unha lógica rigorosa. E Marx non escreveu para os próximos meses no Capital, ou para impactar na realidade inmediata. Ele escreveu con unha visão histórica. Ele o chamou de un mísil dirigido á cabeza da burguesía, a través do cual, pela análise, a partir da mercadoría, das contradições da sociedade burguesa ou do modo de produción capitalista, ficaría absolutamente clara o carácter histórico e cando se entende por carácter histórico, o carácter perecedero da sociedade capitalista. Marx en vida publicou só un dos 3 volumes en que esa obra actualmente coñecida. Os outros 2 foran publicados por Engels depois da morte de Marx, certo? E o único volume que ele publicou, certo, conclui con ten un objetivo, depois de analizar as contradições da sociedade capitalista, termina dizendo, chegou a hora da expropriação dos expropriadores, depois de mostrar que o capitalismo ten súa origem non numa lógica natural da sociedade humana, mas tem súa origem numa expropriação dos produtores, que é chamada de acumulação capitalista primitiva, realizada a través da força do Estado, se desenvolve un modo de produção permeado por contradições que colocan cada vez máis en questão súa propia existencia até soar a hora, como diz Marx, da expropriação dos expropriadores. Ou seja, tem un objetivo histórico. E, lógicamente, unha extraordinaria actualidade, segundo nós vemos agora con a actual crise da sociedade capitalista, e foi objeto de debates até o presente. Já estes outros libros, A luta de clases na França, A guerra civil na França, etc., son, como se costuma dizer, análisis de conjuntura, mas son análisis de conjuntura que ten por característica que lanzan toda unha serie de conceitos que posteriormente van constituir o perfil político a través do cual o marxismo vai ser coñecido. A teoría marxista e principalmente a corrente política que se denomina marxista, os partidos marxistas van ser coñecidos. As ideas de ditadura do proletariado, constituición do proletariado en clase dominante, ditadura do proletariado, Estado comuna, extinción do Estado, revolución permanente, están todos neses textos. E son exactamente os conceptos máis polémicos tamén. Recentemente nós tivemos un artigo de Delfín Neto, que non pode ser suspeito de ser unha persoa de esquerda ou marxista. No entanto, analizando e elogiando o Capital de Marx. Un artigo na Folha de São Paulo, mostrando como a tendencia para a concentración da propiedade capitalista que estaba no Capital se verifica en grandiosa escala na sociedade capitalista actual. E assim temos non somente Delfín Neto, outras persoas de un perfil político semelhante ao de Delfín Neto en outros países, con outras nacionalidades,
fazem a mesma admissão com relação a Marx. Eles falam que a teoria da alienação de Marx é muito interessante, que a teoria da concentração capitalista de Marx é muito interessante, enfim, que todas essas coisas são perfeitamente admissíveis. Subsídios para se compreender a sociedade atual. Já quando se fala em que Marx propunha, em realidade não propunha, constatava que a única saída para as contradições da sociedade classista, que tendia a criar situações de caráter revolucionário, em que se punha em jogo a sobrevivência da sociedade e que a única saída para isto era a ditadura do proletariado, já aí não. Nenhum Delfim Neto vai admitir a ditadura do proletariado. Aliás, nenhum Delfim Neto e nenhum Lula também vai admiti-la, certo? Aí não precisa ir... E atualmente há quase até um consenso, certo? Que se afirma que Marx é cortado em fatias, como um salame, certo? Existe um Marx aceitável, é o Marx do capital. Existe um Marx inaceitável, é o Marx da ditadura do proletariado, do comunismo, certo? Ele faz um trabalho científico no Capital e nestes trabalhos faz um trabalho de fé política. E no Capital são desenvolvimentos objetivos. Aqui é um panfletista que afirma que as coisas têm um determinado rumo por uma convicção que ele tem, que seria algo parecido como uma espécie de fé revelada. Quero dizer que isto não é novo, é muito antigo. Já houve quem afirmasse que quando Marx confiava ao proletariado a missão histórica de conduzir a sociedade de uma situação de opressão de classes para uma sociedade sem classes, estava confiando ao proletariado o mesmo papel que a religião judaico-cristã confiava ao Messias. E que, no fundo, Marx nunca tinha saído do universo judaico original, porque Marx era de origem judia, de fato, e que para ele o proletariado era a mesma coisa que o Messias para a religião judaica, ou o Messias vindo, não o Messias potencial, mas o Messias vindo da religião cristã, Jesus Cristo, certo? A classe social que viria para redimir a humanidade de todos os seus pecados, certo? E esta operação não foi feita, este tipo de operação, de dividir um Marx científico e objetivo de um Marx político e não científico, senão baseado na paixão, em postulações da fé, certo? Na fé no proletariado, qualquer coisa desse tipo, não foi feita somente por pessoas de direita. Aliás, em geral não é feita por pessoas até de esquerda. Até Hobsbawm, num livro, Hobsbawm é muito contraditório a esse respeito, um grande historiador inglês que é considerado o principal historiador marxista do século XX, falou que num dos textos últimos que ele escreveu, falou que não havia nada que justificasse cientificamente a missão que Marx atribuía ao proletariado. Que isto era uma aposta, diríamos, ou uma profissão de fé ou uma aposta, no sentido pascaliano, né? Só que em vez de ser uma aposta em Deus, é uma aposta no proletariado. Com uma diferença que é óbvia, que em geral quem faz este tipo de afirmação não leva em conta. Deus é, no máximo, uma hipótese. Ninguém viu Deus. Tem pessoas que dizem que viram Deus, mas tudo bem. O problema delas, certo? Mas não há nenhuma prova, ninguém viu, certo? O proletariado todo mundo vê todos os dias, certo? Não é uma coisa inexistente. Então a fé em Deus e a fé no proletariado não podem ser postas no mesmo saco, certo? Então vamos tentar situar estas obras, a maioria das quais são anteriores à redação do Capital, que é a obra pela qual Marx é respeitado e da qual há muito tempo recentemente ha republicado, numa edição melhor do que as precedentes, o primeiro volume, que é, aliás, o único volume que Marx publicou enquanto vivo estava. Então, tentemos situar um pouco a coisa. Vocês devem ter ouvido uma grande aula recentemente do meu colega José Paulo Neto acerca do Manifesto Comunista.
Vamos ver un pouco eses anos da vida de Marx e vamos situálos na historia para entender o que temos aquí. Vejamos o seguinte. En 1842, Marx defende súa tesi de doutorado na Universidade de Iena. Se chama Diferenza na filosofía da natureza entre Demócrito e Epicuro. Con certeza non é unha tesi de doutorado en filosofía. Con certeza non é unha tesi moito ortodoxa, mas non é totalmente heterodoxa con relación á academia e a prova está en que ela foi aprobada. Foi aprobada por unha banca desa universidade. E Marx fez jus ao título de doutor en filosofía. Non vou entrar a analizar en conteúdo desa obra, que é unha das menos coñecidas de Marx, certo? E que é moito interesante. Per las consideracións que fai sobre natureza, tempo, etc., etc., etc. É unha obra de juventude. Marx era nacido en 1818, cando escreve súa tesi de doutorado, ten apenas 23 anos. En 1843, en contacto con un amigo seu, un radical chamado Arnold Rouge, alemán exilado na França, ele publica 2 textos decisivos nunha revista que teve apenas 2 números, que foi publicada por ambos, chamada Anais Franco-Alemães. Era publicada na França. Por que era publicada na França? Porque nenhuma revista que fose radical políticamente podía ser publicada na Alemanha, ou mellor, nalgún estado alemán, porque nese tempo a Alemanha non existía. O que existía era unha confederación de estados alemães independentes uns dos outros, certo? Unidos por unha especie de mercado común, diríamos hoxe, que se chamaba Zollverein, que era unha especie de Mercosul da Alemanha, vamos dizer así para simplificar as coisas, certo? Mas o Estado Nacional Alemán aínda non existía. E en maior ou menor grau, algúns estados eran máis liberais, outros máis conservadores, mas en maior ou menor grau era moito difícil se publicar coisas políticamente radicais na Alemanha. Por iso, e a França, ao contrario, era a terra da liberdade, embora estivese gobernada por unha monarquía. Mas a tradición do radicalismo francés que viña da Revolución Francesa, certo? Non tiña desaparecido, estaba presente, certo? E na propia París había un espazo de liberdade que non existía en Alemanha. Daí que os anais, a maioría dos escritores radicais alemães, cando querían dar libre basão às suas ideias, fazer publicações, se deslocasen para París e publicaban aí, en alemão, en francés, na língua que fosse. E participaban tamén da vida política e da vida intelectual de París, que era, como dice Walter Benjamin, non apenas a capital da França, era a capital do século XIX, a capital do mundo, intelectualmente falando. E até politicamente falando. Embora a capital económica do mundo non fose París, já era a esa altura Londres, certo? A capital política e intelectual era París. En 1843, então, Marx publica 2 textos, dos quais se falou ou vai se falar neste curso, un chamado A Questão Judía, e un debate con a esquerda hegeliana, que era a corrente filosófica a cual Marx tiña pertencido até entón, onde, a partir da questão da emancipación política dos judeus na Alemanha, os judeus já tiñan obtido súa emancipación política na França, ou seja, poderían exercer cualquier tipo de cargo público sen abjurar da súa confesión religiosa, enquanto que na Alemanha ainda non. Aos judeus estaba vedado o exercicio da función pública. Daí que o pai de Marx se convertese do judaísmo ao protestantismo. O que, segundo teorías para mí completamente estapafurdias, foi unha coisa que marcou Marx de modo inconsciente e daí a visão mesiánica que ele tiña do proletariado, coisa a partir de unha especie de rejeição frustrada da cobardía suposta do pai. Na verdade, era unha coisa que moitos judeus facían nesa época. O pai de Marx era un advogado bastante destacado, mas ele só podería advogar se permanecese judeu. Non podería acceder ao cargo de procurador, de juiz, ou seja, a carreira jurídica. Como era un advogado que tiña enormes oportunidades de facer carreira, ele simplesmente
se converteu ao protestantismo, sem abjurar de nenhuma fé judaica, porque na verdade não tinha nenhuma fé judaica. O pai de Marx era um livre pensador, não praticava nenhum tipo de religião. Mas há um problema com os judeus, que vai levar finalmente à catástrofe do século XX, que todo mundo já conhece, né? Que, como já constatava Edmund Burke, né, na Revolução Francesa, quando um cristão deixa de ser cristão, se transforma num ateu. E quando um judeu deixa de ser, ou seja, quando um cristão deixa de acreditar em Deus, se transforma num ateu. Quando um judeu deixa de acreditar em Deus, é um judeu não crente. Ele continua sendo judeu. Certo? E isto lhe é lembrado. Por que motivo? Por causa do caráter hegemônico da religião cristã e do caráter minoritário e perseguido, a partir da Idade Média, da religião judaica. Certo? Então, por esse motivo, não tinha nenhuma importância que o pai de Marx e a mãe de Marx fossem ateus. Eles continuavam sendo judeus, apesar de não acreditarem em Deus. Então, se converteram ao protestantismo como quem troca uma camisa, certo? A do Flamengo pela do Corinthians, uma coisa desse tipo. Não tinha a menor importância a religião. Era simplesmente uma maneira de se abrir o caminho da profissão jurídica, nada mais do que isso. Logicamente que coisas como essa não são tão simples. E nesse texto se discute justamente a questão da emancipação política dos judeus, que já tinha sido concedida pela Revolução Francesa, mas ainda não pela Alemanha. E a partir daí, Marx faz uma série de discussões muito importantes acerca da natureza do Estado. No mesmo ano, ele publica uma crítica da filosofia do direito de Hegel, que foi também reeditada pela Boitempo e que foi objeto de uma aula aqui. Certo? Nessa crítica da filosofia do direito do Hegel, Marx se afasta decisivamente da filosofia da qual, ou da matriz filosófica da qual ele provinha, que era a matriz filosófica do idealismo, da dialética hegeliana, ou da dialética idealista. En 1844 ele se desloca para París, ele já está en París, mellor, desde 1843, e en 1845 publica, junto con Engels, con o cual acaba de iniciar unha colaboración, un libro chamado A Sagrada Familia, que é unha crítica, já non de Hegel, mas da esquerda hegeliana, ou seja, dos discípulos de esquerda de Hegel. No mesmo ano, redige, mas non publica, un outro libro chamado A Ideologia Alemã, que ele não publicou e simplesmente não quis publicar. Está muito bem que atualmente se publique, mas para ele não era para ser publicado esse livro, porque era, segundo eles dizem, Marx e Engels, apenas um ajuste de contas com a sua bagagem filosófica precedente. Então, depois de redigi-lo, um enorme calhamaço, simplesmente o abandonaram. Como diz Marx, a crítica roedora abandonou o projeto de publicá-lo. Sucessivamente, em 1847, um personagem que era muito elogiado na ideologia alemã, um operário, um sapateiro, na verdade um artesão, mais do que operário, chamado Pierre Joseph Proudhon, é violentamente criticado num livro que Marx escreveu e publicou em francês, em Paris, chamado Miséria da Filosofia, que é uma resposta à Filosofia da Miséria, escrita por Proudhon, que hoje é considerado, por algum motivo bastante enviesado, pai do anarquismo. O próprio Proudhon teria sido escandalizado, ele não se considerava nada do que hoje se considera um anarquista, certo? Mas que tinha muita influência em meios operários franceses, ao ponto de que ele vai ter um papel importante na Revolução de 1848 na França e a maioria, ou uma parte significativa dos membros da Comuna de Paris ainda se reivindica, 20 anos depois, ou 20 e poucos anos depois, das ideias de Proudhon. Daí que Marx criticasse as bases filosóficas das ideias de Proudhon, deixando en claro toda uma série de conceitos que depois vai retomar no Capital, por exemplo, o conceito de acumulação capitalista primitiva. Finalmente, en fevereiro de 1848, Marx publica o Manifesto Comunista. Sem asinalo, Miséria da Filosofía sim o asinou, a Sagrada Familia sim, mas o Manifesto Comunista era un texto de Marx para unha organización na qual ele tinha se incorporado recentemente. Engels era membro máis antigo, chamada Liga dos Justos, que a partir do Manifesto Comunista pasou a se chamar Liga dos Comunistas. Nese mesmo ano de 1848, os dois, Marx e Engels, mergullan na Revolución, voltan para a Alemanha
onde Marx vai dirigir un jornal chamado A Nova Gazeta do Reino, que é un jornal radical de esquerda, mas non comunista. E desempeña o único traballo remunerado que teve en vida dele, certo? Que foi redactor en xefe da Nova Gazeta do Reino, que foi o jornal máis a esquerda da Revolución Alemá de 1848. Ele redixe, junto con Engels, toda unha serie de artigos, eles participan da Revolución, Engels inclusive participa no seu aspecto militar, organiza milicias no vale da súa cidade natal, en Wuppertal, certo? E o propio Marx ten unha participación como jornalista, etc. Eses textos están reunidos aquí en Lutas de Clases na Alemanha. Son os textos de intervención política directa na Alemanha. Ao mesmo tempo, nese jornal, a Nova Gazeta do Reino, eles seguían atentamente a situación na França. Era unha situación revolucionaria en toda Europa, na verdade. E acompañaban e onde se esperaba que, como já tiña acontecido no final do século XVIII, a revolución guía, a revolución que iría marcar o camiño para todas as outras revolucións, certo? Na Europa, fose a revolución na França. Por iso les acompañan sistemáticamente. A situación na França dá un conta dela a través de artigos jornalísticos e cando a revolución entrar en declinio, van producir, en finais de 1850, Marx vai producir un texto balanzo desa revolución que é justamente as lutas de clase na França 1848-1850. No ano seguinte, quen fora eleito en final de 1848 presidente da França, da Segunda República, depois da Primeira República, que fora aquela dos jacobinos, durante a Revolución Francesa, e diante do fato de que debía, en certo tempo, renovar súa condición de presidente e a Constitución non li permitía a reeleición, se produce unha crise parecida con as que houve aquí na América Latina, acerca da reeleición de Chávez, a reeleición de Lula, a reeleición de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner. Se saben que nós tivemos ese tipo de problema, na América Latina, o problema da reeleición de un caudillo que se apresentaba como o salvador da patria. Só que ele a resolveu, como todo mundo sabe, dando un golpe de Estado. Ese golpe foi chamado o golpe de 18 Brumario, porque ese presidente era o sobrinho de Napoleón Bonaparte, certo? Que tamén tiña dado un golpe para se coroar imperador. No 18 Brumario de 1799. Neste caso, se tratou de outro golpe en decembro de 1851, mas que Marx chamou o 18 Brumario de Luis Bonaparte. Ou seja, se encena novamente aquilo que aconteceu en 1799, mas é unha farsa, depois ele vai explicar, non é a repetición, e o sobrinho tentando se parecer en todo con o tío. Tudo iso, toda esa situación política, esa grave crise política, declínio da revolución e, ao mesmo tempo, a incapacidade da contrarrevolución de levar a contrarrevolución até as últimas consecuencias, vai dar lugar a un regime de arbitraxe política. Esa arbitraxe política vai ser exercida por Luis Bonaparte na forma de un presidente que a través de un golpe se transforma en imperador. O sea que diversamente de Chávez, de Lula ou de Kirchner, etc., ele non decidiu impor unha cláusula para se reeleger indefinidamente, como dice Chávez, como fez Chávez, ou non, simplemente non renunciou á reeleición e designou un sucesor, como fez Lula, designando Dilma. Ele fez unha coisa que foi moito máis longe, certo? Ele se coroou imperador, pronto, acabou. Ou seja, xefe do Executivo por tempo indefinido. E, de facto, vai xefear o Executivo até setembro de 1870. Ou seja, durante 20 anos. E tudo iso está condensado nun libro chamado O 18 Brumario de Luis Bonaparte de Karl Marx, publicado en 1852. Bom, entón façamos un resumo. Vexan de tudo o que eu falei. Tesi de doutorado, a questão judía, a crítica da filosofía do direito de Hegel, podería incluir os manuscritos económico-filosóficos, o que non eran para ser publicados, eran cadernos de notas de 1844, a Sagrada Familia de 1845, a Ideoloxía Alemá de 1845, a Miseria da Filosofía, o Manifesto Comunista,
as lutas de clases na França, as lutas de clases ou a guerra civil na Alemanha, ou a, enfim, na verdade, geralmente este título era impreso como Revolución e Contrarrevolución na Alemanha, mas é a mesma, porque son coletáneas de artigos. As lutas de clases na França e, finalmente, o 18 Brumario de Luis Bonaparte. Tudo iso que revoluciona o pensamento político europeu, occidental e finalmente mundial, e que dá lugar a aquilo que vai ser chamado de marxismo, foi producido por Marx e Engels en unha década, 1842 até 1851. Unha década. Apenas. Alguén podería dizer, bom, mas ese home producía, escribía feito un loco, era extraordinariamente productivo. Curiosamente non é así, Marx en geral era bastante lento para escribir, especialmente para escribir o basefólego, certo? Bom, ese home a única cosa que li fai foi escrever durante ese tempo. Non, moito pelo contrario, participou de revoluções, foi exilado, foi expulso pelo goberno francés, depois vai ser expulso pelo goberno belga, foi expulso pelo goberno prusiano, ou seja, foi expulso de 3 países, casou, teve fillos, tudo durante esa década e escreveu todos eses libros. Que até o día de hoxe fausen falar deles, ao ponto de que debe ter centenas de tesis de doutorado escritos só sobre cada un deles. E se facen ciclos de debates e congresos e conferencias para se debruçar novamente sobre ese momento que parece un momento mágico de revelación, certo? Uma nova teoria política, filosófica, uma nova compreensão do mundo surge em um lapso de 10 anos pela pena de 2 pessoas, das quais uma claramente é mais destacada, a de Karl Marx. A que atribuir isso? Bom, o mais simples é dizer, bom, o cara era um gênio. E encontrou outro que não era tão gênio, mas quase chegava lá, que era Engels, certo? E começaram a trabalhar e foram em frente. Mas aqui não se trata de um problema de genialidade, porque, repito, ele escreve 10 livros-chave para o pensamento político mundial, 10 livros não, uma série de livros ou textos-chave, durante 10 anos, talvez um pouco menos, ao mesmo tempo que dirige um jornal revolucionário, que participa de uma revolução, que organiza milícias, que é expulso de 3 países, que casa com uma mulher, no caso de Engels casa com várias, certo? E o que é pior, com várias ao mesmo tempo, certo? Tem filhos. Esse cara dormia? É a pergunta. Devia dormir pouco, de fato. É a conjuntura histórica que é importante. É o momento, não foi a trajetória única, además. Houve outras semelhantes nessa época. Heine, Moses Hess, Proudhon, Blanqui, entre os franceses, Blanqui e Proudhon, e entre os alemães, Hess, Heine, etc., etc. Só que dentre todas elas, a de Marx se destacou. Mas as outras foram também importantíssimas. E Marx as observou com extraordinária atenção. A Proudhon dedicou um livro. E de todos eles, quem ele mais admirava, sem dúvida, era Blanqui, Luiz Augusto Blanqui. Revolucionário por excelência, certo? Eu fiz um artigo uma vez e o chamei de o Che Guevara do século XIX, é um pouco impróprio, certo? Organizava permanentemente insurreições. Viveu 70 e poucos anos, dos quais passou mais ou menos 50 na prisão. Apesar de ser filho de uma família relativamente destacada. Seu irmão, Adolphe Jérôme Blanqui, era o principal economista da França. Era todo o que se pode imaginar de um burguês carreirista. E ele foi o maior revolucionário francês de todos os tempos, ao ponto de passar a maior parte do tempo na prisão. E Marx o criticava, porque era o que chamaríamos hoje de um foquista ou de um vanguardista. Ele era um jacobino, que pensava que uma vanguarda revolucionária, fortemente coesa e armada, devia tomar a iniciativa de fazer a revolução e depois chamar ao povo em seu apoio.
E pensou isso até o final da sua existência. E não somente o pensou, o colocou em prática. Por isso, sistematicamente, ia parar na prisão. Foi personagem central na Revolução de 1848 e foi personagem de grande importância na Comuna de Paris em 1871. Ou seja, que Marx foi membro de uma geração, não especificamente alemã, eu diria basicamente franco-alemã, mas estaria aí também exagerando, porque dessa geração também faz parte Mazzini, Giuseppe Mazzini, que é o pai da Itália unida, pelo menos o pai ideológico, Lajos Kossuth, que é o pai da Hungria unida, Adam Mickiewicz, que é o pai da Polônia, e outros personagens históricos, certo? De uma incubadora de ideias e de ações revolucionárias que percorreram a Europa na década de 1840. E o fato de todos esses personagens atingirem o cenite da sua atividade na década de 1840, inclusive o próprio Marx, embora Marx depois vai produzir o Capital na década de 1860, certo? Não foi devido ao acaso. Aconteceu, na década de 1840, uma conjuntura histórica muito especial, muito específica e se poderia dizer, inclusive, que única na história europeia. Certo? A partir dela, nós podemos entender. E quando eu comecei lançando a provocação de que é mais difícil ler a luta de classes na França ou a guerra civil na França ou o 18 Brumário do que o Capital, eu o digo com toda sinceridade. Porque, vejam bem, o Capital tem uma sequência lógica rigorosa. É difícil de acompanhar, não tenho a menor dúvida. Quem começar lendo o primeiro capítulo do Capital vai encontrá-lo muito árido, muito difícil de ser seguido. Mas uma vez os principais conceitos esclarecidos, ele tem uma lógica absolutamente rigorosa. Enquanto que, e remete permanentemente a dados, personagens, etc., etc., e discute permanentemente com os grandes nomes da economia e da filosofia do seu tempo e também com aqueles do passado. Marx se refere no Capital a Thomas Hobbes, filósofo medieval inglês, se refere inclusive a Aristóteles, um grande filósofo clássico grego. Em vez disso, em as lutas de classes na França ou as lutas de classes na Alemanha, é como se Marx, em vez de falar de Aristóteles, Hegel, David Ricardo, Adam Smith, enfim, no Capital, ele lida com os gigantes do pensamento universal. Em permanente diálogo com eles, certo? Nas lutas de classe na França e as lutas de classe na Alemanha, Marx lida com os pesefarias do seu tempo, com os corruptos. Na Guerra Civil na França, ele faz uma descrição do governante francês, que se chamava Adolphe Thiers, que era o homem providencial da burguesia depois da queda desse Luís Bonaparte, como um anão nojento. Bom, ele faz uma descrição, leiam, certo? Podre, corrupto, e que diz, depois de fazer uma descrição terrível do homem, diz que conseguiu seduzir a burguesia francesa porque ele dava expressão à completa corrupção dessa classe social. Uma descrição de Thiers, que se hoje fosse enviada como descrição de algum homem político brasileiro, como carta de um leitor à Folha de São Paulo, não seria publicada, com certeza. E se refere não apenas a Thiers, a muitos outros, inclusive a homens de esquerda, com adjetivos violentíssimos. Ao ponto de que alguém falou, não, foi um exabrupto de Marx nas lutas de classe na França, um texto de juventude de 1850, Marx está com 32 anos. Mas na Guerra Civil na França, Marx já tem mais de 50, e volta, e mais violento ainda. Mas eu não vou explicar aqui, não vou começar, por que ele fala tão violentamente, Marx. Marx age como um político. E porque é difícil de ser lido, porque ele fala de uma série de conjunturas, de detalhes e de personagens que exigem de todos os livros, de todas as edições que se fazem, permanentes notas de rodapé.
Por quê? Porque ninguém sabe quem são essas pessoas, porque já morreram todas faz muito tempo. E os partidos políticos que eles representavam também já não existem mais faz muito tempo. Só que voltam a existir, só que com outros nomes, certo? De outras maneiras, etc. Com outras denominações, mas como tendências políticas de classe, elas existem até o dia de hoje. Por isso são extremadamente difíceis de ser lidos e por isso estão permanentemente acompanhados de notas de rodapé. Para quê? Para explicar quem eram essas pessoas das quais Marx estava falando. Como se existisse algum Marx, certo? Hoje, e falasse de Fernando Collor e de PC Farias, obviamente que daqui a um século, no Brasil, no mundo, ninguém vai saber quem diabos era PC Farias, sua mulher que foi morta ou se suicidou, foi morta com ele numa cama, nem próprio Fernando Collor, certo? Vai ser necessário uma nota de rodapé para explicar, certo, aos nossos netos ou bisnetos, certo, de quem eram essas pessoas. E elas foram reeditadas na década de 1890 com um prefácio significativo de Engels, que foi várias vezes criticado, dizendo assim: nesses textos, Marx, pela primeira vez, faz análises históricas concretas a partir da bagagem do materialismo histórico que tinha sido constituído teoricamente nas obras inmediatamente precedentes. Na ideologia alemã, na Sagrada Família, na crítica da filosofia do direito de Hegel, Marx se movimentava efetivamente quase que no terreno da teoria pura. E aqui vai para a política. Por que vai para a política? Porque lhe é cobrado, olha, você é um filósofo muito inteligente, mas se não se manifestar sobre a política, você vai estar dizendo que você está usando o dinheiro público em falar de... Bueno, nada a ver com isso. Por quê? Porque Marx não era um filósofo público, não era professor universitário, não recebia um salário do setor público. Por que Marx se mete na política? E se mete com tudo, com toda a sua alma, certo? Porque ele já estava metido nela, na verdade. Ele já tinha participado de um jornal, embora não como redator em chefe, da Gazeta do Reno, e ele participava da política desde a década de 1840, desde inicios, como um democrata radical. E Engels, que nesse ponto se guiava mais pela intuição e que tem uma experiência decisiva dessa década que Marx ainda não tem, que é o conhecimento da classe operária inglesa, do qual ele deu conta num livro extraordinário chamado A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, publicado em 1845, e que foi redigido, vou fazer um parêntese aqui, graças a uma mulher, que era a mulher de Engels, que era uma operária da empresa onde Engels trabalhava como gerente, que era totalmente analfabeta, e que foi a mulher até ela morrer, de Engels, que teve muitas outras ao mesmo tempo que tinha essa, certo? Porque sem essa mulher, sem essa irlandesa, que era uma operária analfabeta, Engels não teria podido percorrer os bairros de Manchester que lhe permitiram, a través da observação e das notas que ele tomou, redigir esse texto extraordinário que é considerado o primeiro texto, o texto seminal da sociologia de classes, certo? Simplesmente não teria podido redigirlo porque se tivesse ido sozinho nesses bairros de operários ingleses e irlandeses, maltrapilhos e malvestidos, permanentemente bébados aos domingos, certo? E extremadamente violentos, vestido como ele vestia, como um dandy, ainda por cima alemão, bonitinho e sempre bem vestido e bem cheiroso, não teria saído vivo desses bairros. Teria sido estuprado, roubado e esquartejado, certo? E ele foi acompanhado pela mulher. E foi com isso que conseguiu entrar nos pubs, beber com eles, falar com os operários, sem ser agredido. Certo? Bom, Marx tinha essa experiência decisiva. E essa experiência o levou antes ao movimento operário e ao movimento dos operários mais radicais, que eram os comunistas, os que se autodenominaban comunistas. Certo? E com essa experiência, ele puxou Marx, no início um pouco mais relutante, porque não via esses grupos operários um grande nível teórico, e de fato eles não tinham um grande nível teórico, nem um grande nível político, mas Marx, muitos anos depois, reconheceu a Engels: eu sempre acompanho teus passos. Engels sempre ia
era mais impulsivo, ia para frente. Era mais intuitivo, inclusive. Poderia dar um monte de exemplos, inclusive relativos ao Capital, certo? A primeira versão, o primeiro esboço do Capital não é de Marx, é de Engels, e foi publicado em 1843 também. E Marx se vinculou ao movimento dos trabalhadores. A través, como estava na Europa, não estava fora da Alemanha, a través dos trabalhadores alemães que trabalhavam em outros países. Os da França primeiro, que constituíram a Liga dos Justos, e depois os que também viviam na Inglaterra, que eram muito mais numerosos, que eram trabalhadores alemães que tinham constituído também aí na Inglaterra essa Liga dos Justos, que era o movimento operario mais radical e atuante na Europa, e eram o único movimento operario de natureza realmente internacional, porque os operarios alemães eram extremadamente qualificados, mas a indústria alemã era ainda muito incipiente. Por isso, eles eram bem-vindos na indústria francesa, que era muito mais desenvolvida, e, sobretudo, na indústria inglesa, que era a mais desenvolvida da época, certo? A única desenvolvida em patamares que hoje consideramos como os patamares normais do capitalismo. E, a través deles, mergulham na política. E na análise da dinâmica da sociedade de classes, o resultado disso tudo vai ser o Manifesto Comunista de 1848. Redigido por qué motivo? Porque era necesario que los comunistas tuviesen un programa político diante de una revolución que era absolutamente inminente y que venía siendo anunciada por toda una serie de sinais anunciadores, a revolución de 1830 en Francia, a de 1832 nuevamente en Francia, y principalmente a revolta dos operarios en 1834 en Lyon, en 1844 en Manchester, ou seja, a revolta dos operarios industriais máis concentrados, que testemunhaban a existencia de unha clase operaria já atuante a escala histórica, a escala política, capaz de avalar a partir de uma ação de classe e não de uma ação democrática, em conjunto com os outros setores pobres ou em conjunto com as outras classes sociais oprimidas, certo? A partir de uma ação de classe capaz de avalar a sociedade existente. Marx deu, ou tentou dar a essa classe um programa político que fosse ao mesmo tempo um programa histórico. A expressão mais concentrada disso foi, de fato, o Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista, Marx deu a esa clase e principalmente a esos operarios que já se organizaban e que já exprimían aspirações comunistas, ou seja, aspirações a uma sociedade baseada na propriedade social dos meios de produção, un programa que tinha un fundamento científico, un fundamento histórico. Comeza, a historia de todas as sociedades ten sido até o presente a historia das lutas de clases. Depois, posteriormente, desenvolve como foi o desenvolvimento da clase burguesa, como esa luta de clases se transforma na sociedade capitalista odierna en luta entre burguesía e proletariado, porque esa luta entre burguesía e proletariado debe concluir na vitoria, certo? E por que somente o proletariado? Iso que é dito como unha especie de profesión de fe. Non é nenhuma profesión de fe. E non explico inclusive como Hobsbawm, que eu considero unha mente máis brillante do século XX, posa ter dito unha coisa desas. Debe ter habido moita presión encima dele, en algún momento. Porque no Manifesto Comunista está perfectamente claro o desenvolvimento. As outras clases oprimidas, todas protagonizaban sistemáticamente rebelións contra o regime insistente. Mas as outras tendían a se dispersar socialmente, porque o modo de produción capitalista, no seu avanzo, tendía a destruir as clases medias e a concentrar e a facer crecer a clase operaria. Iso que Delfín Neto recoñeceu recentemente en Marx, de que en iso ele estaba absolutamente certo, até Delfín Neto recoñece a concentración crecente da propiedade capitalista e a eliminación de todos os estratos intermediarios entre o asalariado da grande empresa capitalista e o propietario da empresa capitalista. Non sobra cada vez menos. Actualmente se dice o proletariado tende a desaparecer porque há moitos desempregados, entón o que temos son os excluídos. Bom, esa é unha afirmación un pouco, vou deixarla de lado até, porque Marx considerou sempre os excluídos, ou mellor, os desempregados, como parte da clase operaria. O chamaba de exército industrial de reserva.
E sabia que existiam flutuações. Em dados momentos havia mais, momentos de crise, mais desempregados, e quando a economia capitalista retomava seu ritmo crescente, esses desempregados eram em grande parte reabsorvidos pelo aparelho econômico. Então, portanto, isso, Delfim Neto reconheceu, isso está absolutamente certo. A dinâmica capitalista do último século e meio foi isso, e não foi outra coisa. Marx tinha 100% de razão nesse ponto. E Marx deduzia disso que essa classe estava obrigada a se revoltar contra esse estado de coisas cada vez mais desumano, que nela se realizava a negação de toda a humanidade, e que, por esse motivo, ao fazer uma revolução, ela seria obrigada não apenas a se libertar a si própria, mas a libertar a toda a humanidade de toda a opressão classista. Me falaram que esta coisa não tocava aqui, mas não costuma tocar. Esse é um celular de 30 anos atrás, então ele pega qualquer coisa, certo? Nunca... Bom. Muito bem. En o Manifesto Comunista, evidentemente, a revolución ia acontecer en 1848, todo o mundo já sabía. Tocqueville faz en janeiro un discurso dizendo: señores deputados, ele era un conservador, Alexis de Tocqueville, certo? Muito inteligente. O mundo está tremendo sobre nosos pés, unha revolución está para explodir, vocês non perceben, tomen alguna iniciativa, façan alguma reforma ou unha revolución vai acontecer. E a revolución aconteceu. Contra o antigo regime. Pela derrubada das monarquías, pela constitución das grandes nacionalidades, que até ese momento non existían, Alemania non existía, Italia non existía, contra os grandes imperios multinacionais, principalmente o austríaco, o imperio dos Habsburgo, e contra o regime absolutista mitigado da França, onde o rei já non era a representación do absolutismo nobiliárquico, era o, como se dicía, o primeiro burgués do reino, o rei Luís Filipe. Era uma monarquia já quase capitalista, mas continuava sendo uma monarquia. O que criava uma contradição gritante, que era mais forte na França do que no restante da Europa. A França já tinha um desenvolvimento capitalista, mas ainda tinha um regime absolutista, no qual a burguesia não tinha representação política. Resultado, uma combinação histórica única. O antigo regime sobrevivendo, as forzas productivas capitalistas emergendo en toda Europa, mas principalmente na França e já plenamente consolidadas na Inglaterra e emergendo também na Itália e na Alemanha. A perspectiva, portanto, de uma repetição da Revolução de 1789 para acabar de vez com o absolutismo, não apenas na França, mas em toda a Europa, mas em condições diferentes daquelas de 1789, porque em 1789 não existia ainda uma classe operária, e agora sim existe. Esse foi o prognóstico do Manifesto Comunista. A próxima revolução vai ter o proletariado, vai evoluir até se transformar numa revolução proletária. E chega a fazer um prognóstico, com o qual conclui a parte política do Manifesto Comunista. Debemos prestar atención a ese proceso particularmente en Alemania, porque en Alemania está para acontecer una revolución como a velha Revolución Francesa en condiciones en que ya existe un proletariado. As revoluciones acontecen y Marx y Engels as analizan y participan nelas, mas participan no apenas como políticos, como diciendo como organizadores, no, como políticos y también como analistas. Eles pensan permanentemente no que eles están facendo. Non son activistas cegos. A revolución ten un conteúdo democrático, por iso eles dirigen un jornal democrático, a Nova Gaceta do Reno. Mas ao mesmo tempo, eles continúan participando da Liga dos Comunistas, ou seja, son demócratas e comunistas ao mesmo tempo, embora saiban que existe unha diferenza entre unha coisa e outra. E ten unha dinámica, que non vou explicar aquí nos seus detalles, mas digamos así, en febreiro a revolución acabou de vez con a monarquía francesa. Constituyó un gobierno provisorio y se dio una dinámica absolutamente extraordinaria. Debido a crisis económica que precedió a revolución, sen a cual difícilmente a revolución tería acontecido, París tinha enchido de operarios e de camponeses desempregados. O goberno provisorio criou unha solución que foron as chamadas oficinas nacionais. Esas oficinas nacionais foron financiadas a través de un imposto aos camponeses,
basicamente. Un imposto geral de toda a sociedade que era basicamente camponesa, certo? En 80%. Os operarios beneficiados por esta medida, no entanto, se organizan. Y en junio, esas oficinas, debido a falencia económica do Estado, son suprimidas e os operarios se revoltan. E como diz Marx en Luta de Clases na França, fevereiro deu a França a democracia, junio deu a França a revolução. Eles se revoltan e ocupan París durante uma semana. E um general chamado Cavaignac, daí que usava uma barbichinha muito típica, que ficou com esse nome para sempre na história, o Cavaignac, certo? Que não era um monarquista, mas um republicano, faz uma repressão violenta, com quase 5.000 mortos, um grande massacre. E a Revolução Proletária é derrotada na França. Mas, apesar de ser derrotada na França, ela é o suficientemente forte como para assustar a burguesia de toda a Europa. E a burguesia alemã, diante do fantasma da Revolução Proletária que tinha aparecido em Paris, recua do seu programa inicial de varrer para sempre con o absolutismo monárquico e os particularismos feudais na Alemanha e chega a uma conciliação com a monarquia ou com as monarquias existentes. Então, o sonho de uma Alemanha unida e democrática fracassa na Revolução de 1848. Onde se chega a reunir uma Assembleia Nacional em Frankfurt con representantes do povo alemão dos 39 estados que constituían a Confederação Germânica, que discute uma Constituição democrática sem monarquia e a unificação nacional sobre essas bases da Alemanha, que era o objetivo pelo qual lutavam Marx e Engels, discute e não chega absolutamente a nada. Porque sabe que se criar uma Alemanha unificada e democrática, vai abrir o jogo da luta de classes que se abriu na França com a unificação democrática da França a través da Revolução de 1789 e 1794, cujo resultado final foi a Revolução de junho dos operários franceses, com uma diferença que já estava prevista no Manifesto Comunista. Se eles fizerem isso, que foi o que a França fez no final do século XVIII, o fantasma do proletariado, melhor, o fantasma não, o espectro do proletariado, vai se tornar carne e osso, não depois de 50 anos, mas imediatamente. Porque essa unificação vai se criar, vai se gestar em condições em que já existe um capitalismo que se desenvolve em diversas regiões da Alemanha, que já tinha dado lugar a uma grande insurreição, que era a insurreição dos tecelões da Silésia, que tinha sido cantada numa obra de teatro excepcional de Gerhard Hauptmann, chamada Os Tecelões, certo? Que foi a mais popular e uma das mais populares de toda a Europa nessa década de 1840. Tudo isso está em revolução, em contra-revolução na Alemanha ou as lutas de classe na Alemanha, como foi aqui publicado. Concluindo con un fracaso da Revolución na Alemanha, que vai ter consecuencias espectaculares, porque a Alemanha, en primeiro lugar, non vai se unificar como grande Alemanha, ou seja, como nação de todos os territorios de fala germánica. Quando ela se unificar de fato, non pela vía democrática, mas pela vía prusiana, pela vía de un regime bonapartista, vai se unificar como pequena Alemanha, excluindo aquilo que debería ser destruído para que acabase a opresión sobre a Italia e simultaneamente a desunión da Alemanha, o Imperio Austríaco, que sobreviveu a súa propia agonía e decomposición até a Primeira Guerra Mundial, que é cando de fato vai ser destruída. E vai posibilitando definitivamente a existencia da Alemanha, da Italia e da Hungría, que era a grande nación oprimida dentro das propias fronteras do Imperio Austrohúngaro. Qual vai ser a consecuencia disso tudo? A consecuencia disso tudo vai ser que o problema nacional alemão non se resolve definitivamente.
ele pode ser resolvido, como já disse Marx nesses textos, por vias revolucionárias ou contrarrevolucionárias. A vía final foi que o proxecto da Grande Alemanha nunca desapareceu. Ele foi retomado na década de 20 por un señor baixiño que non era alemão, mas austríaco, mas que se sentía alemão. Se chamaba Adolf Hitler. As forzas históricas que están ao longo de todo ese desenvolvimento que vai concluir no nazismo están nas lutas de clases na Alemanha. Esa conjuntura histórica decidiu todo o futuro, por tanto. E, finalmente, nas lutas de clases na França, Marx chega a unha conclusión política a partir da derrota da Revolución. Que conclusión política é esa? A conclusión política é que aquilo que no Manifesto Comunista tinha sido formulado como elevación do proletariado a situación de clase dominante, como objetivo dos comunistas, se transforma nunha palabra de orden política, ditadura do proletariado. Entendido que todo regime político é unha ditadura de clase. E, por tanto, o proletariado vai exercer unha ditadura, mas non unha ditadura no sentido de ditadura militar, sino un goberno despótico contra a clase burguesa e contra as sobrevivencias do regime feudal. E chega a colocar, inclusive, que diante da traición da pequena burguesía, a Revolución Democrática, que deixou o proletariado sozinho, e que implicou na derrota da Revolución de 1848, debe levantar o mesmo programa con que os jacobinos enfrentaran as vacilações da burguesía en 1789, a saber, facer a revolución permanente, ou seja, impedir que ela se deteña no estágio en que as demandas políticas da pequena burguesía sexan satisfeitas. É necesario ir máis longe, porque agora podemos ir máis longe. Non podíamos en 1789 porque o proletariado aínda non existía. Mas en 1789 e 1792 a burguesía quis deter a revolución nun determinado ponto, onde súas reivindicacións de clase estaban satisfeitas e non quería acabar con a monarquía. A guerra externa le impediu deter a revolución nese estallo e apareceu unha fracción política absolutamente irresoluta e decidida a dos jacobinos que cortou a cabeza do rei, da raíña e dos seus herdeiros, certo? Para que non sobrase nada da monarquía, acabou con toda a propiedade feudal, acabou con todo vestigio político do antigo regime e criou o Estado Nacional moderno. Desta vez, o lugar dos jacobinos e terminaron eles propios guillotinados. Por qué? Porque súa base social era moito fraca. Cando terminaran de realizar esa tarefa, foron abandonados pela propia burguesía que os tiña tolerado e que les cortou a cabeza. Robespierre, Danton, en fin, todos os líderes jacobinos. Desta vez non acontecerá a mesma coisa, Dismar, porque quen está aquí non é apenas unha equipe política decidida, mas unha clase social, o proletariado. Nunha palabra, é un mundo novo que está surgindo e un novo tipo de revolución. E ese novo tipo de revolución precisa de unha teoría e de un programa que exprese. Unha teoría, de un lado, que exprese cual é a dinámica de clases da revolución na era en que o proletariado já existe en cuanto clase social. As bases desa teoría son lanzadas por Marx en As lutas de clases na França 1848-1850. O texto é difícil de ser lido, mas é extraordinario, absolutamente, porque a capacidade de Marx de escrever e de transformar os acontecimentos que envolven toda a población de un país e toda a población de un continente en acontecimentos que parecen episodios de un romance é absolutamente extraordinario. Mas non era o único. Ele tiña grandes mestres. Sino, ven a idea cristá ou judía ou maometana, non ten importancia, de que Marx era
a reencarnação de Jesus Cristo no século XIX, um enviado de Deus. Não. Ele tinha ao seu lado Engels, ele tinha Heine, ele aprendeu a escrever com Heinrich Heine, o maior prosista da língua alemã. Moses Hess, que era um panfletista absolutamente extraordinário. Luis Augusto Blanqui, um revolucionário de uma coragem absoluta que hoje nos parece absurda. Pierre-Joseph Proudhon e outros trabalhadores que já sabiam escrever, foi no quadro dessa emergência numa situação extraordinária, de homens extraordinários, que apareceu que era, na verdade, o primus inter pares, o melhor dentre eles. Se chamava Karl Marx. Mas ele não teria sido tão bom se não tivesse tido uma confrontação sistemática e simultânea com a Revolução e com todos os homens que encarnavam essa Revolução. Com esse momento em que os melhores de uma pátria, os melhores cérebros, eram também, não apenas os melhores intelectuais, mas os políticos que estavam à cabeça das revoluções. Lajos Kossuth, que é o pai da Hungria, era a mente mais brilhante da Hungria. Era o maior ensaísta e o maior jornalista da Hungria. Ele foi o dirigente da Revolução Húngara, que foi a última a cair. Foi a que caiu em 1849. O Império Austríaco não conseguiu derrotar a Revolução Húngara. Budapeste teve que ser invadido pelas tropas russas para salvar a monarquia dos Habsburgo. Adam Mickiewicz era considerado até hoje o maior poeta da língua polonesa e ele era o chefe do movimento pela independência da Polônia do Império Russo. Foi um momento único da história. Desse momento único da história, Marx foi um produto típico e talvez o mais importante, ou pelo menos o mais transcendente internacionalmente de todos. A tumba de Mickiewicz, o túmulo de Mickiewicz na Polônia, eu o conheço, é praticamente um lugar de peregrinação para os poloneses. Mickiewicz é para a Polônia muito mais do que Tiradentes é para o Brasil, nem falar em Pedro I. Certo? Ele é o herói criador da pátria. E foi da mesma geração de Marx. Nessa conjuntura histórica de uma revolução que pretendia acabar com o antigo regime e, ao mesmo tempo, nessa revolução se perfilava uma nova classe social que pretendia levar essa revolução além dos limites, de modo objetivo, além dos limites que lhe traçava a burguesia, dessa conjuntura histórica extraordinária e única na história, surgiram todos esses homens extraordinários e, dentre eles, que foi particularmente extraordinário, Karl Marx. De outra maneira, impossível de se entender Karl Marx. Com uma teoria da revolução nas lutas de classe na França e uma teoria do Estado que já deve ter sido explicada aqui no 18 Brumário de Luís Bonaparte. Quando a revolução entra em declínio, surge o estado típico do capitalismo que se sobrevive a si próprio. Ou seja, a forma política típica da burguesia consolidada no poder e que entra em declínio em virtude das contradições capitalistas. O Estado bonapartista. Que não é um Estado democrático. É um Estado que conserva formas democráticas. Luís Bonaparte jamais extinguiu o Parlamento, mas as transforma em secundárias. Porque o que importa é o poder do Executivo por cima das instituições representativas. E ao mesmo tempo em que surge uma teoria da revolução, surge uma teoria do Estado e as dificuldades que tem essa nova classe revolucionária em se reconhecer como classe revolucionária. Por esse motivo, a principal crítica de Marx aos revolucionários que fazem essas revoluções, em particular os franceses, é de que eles não conseguem entender a revolução que eles estão fazendo. Há uma frase extraordinária do 18 Brumário, a coisa mais difícil, porque Marx também está aprendendo nesse momento. Ele não tem uma revolução já feita na cabeça que vai ser questão de executar na realidade. Ele próprio descobre as dificuldades da revolução e esses livros dão conta dessas dificuldades. Uma extraordinária, que é resumida numa frase excepcional do
18 Brumario, o passado, como um vampiro, se alimenta do sangue e do cérebro dos vivos, se refere a que os revolucionários de meados do século XIX não conseguían entender a especificidade da revolução que eles estavam fazendo. Pensaban que estaban repetindo a revolução do passado. E isto vai se repetir na Guerra Civil na França, na Comuna de París. Ou seja, repetem, assim como a Revolução de 1789 pensava que estava repetindo a República Romana, estes estão pensando que estão repetindo a Revolução de 1789. Por isso, o Partido Radical se chama a Montaña, como os montañeses de 1789. E, finalmente, tudo conclui numa palhaçada, que Marx chama de palhaçada, quando ninguém o chamava de palhaço. Ou seja, na coroação do sobrinho de Napoleão Bonaparte, como Napoleão III. E Marx diz, nesse momento, a história se repete duas vezes, como dizia Hegel, só que se esqueceu de esclarecer, a primeira como tragédia, Napoleão, a segunda como farsa, este. Naquele momento era difícil de dizer, porque Napoleão III aparecia como um homem muito poderoso e vai governar França durante 20 anos e vai tentar, e vai se chamar Segundo Império, e vai tentar recriar o Império francês. E cada vez que o fizer, vai ser derrotado. No México, na década de 1850, quando tenta criar um império francês na América Latina e coroa seu primo, Maximiliano, como imperador do México, termina expulso por esos indios encabezados por Benito Juárez que acaban con o colonialismo francés de vez na América. Na Austria, en 1866, cuando o decadente imperio austríaco derrota as tropas francesas e finalmente na derrota contra a Prusia en 1870, que conclui de unha maneira patética, con Napoleón III sendo paseado dentro de unha gaiola perante as tropas prusianas. Ou seja, con Napoleón III foi a caricatura patética do glorioso Napoleón I, que conquistou toda Europa con un exército que era minoritario en relación aos exércitos que ele enfrentaba. Mas Marx dice que este era unha farsa, non quando se evidenció que ele era unha farsa, despois da derrota de Sedan en 1870, non, o dice quando estaba se iniciando o seu governo. E, no entanto, a revolución fracasaba porque os revolucionarios, certo, non conseguían entender e se dotar de un programa adaptado, certo, ás condicións da súa época. E Marx vai colocar esta idea importantísima, que vou ler brevemente, e já finalizando, pelo amor de Deus, está. A revolución social do século XIX, a revolución social contemporánea, non pode tirar súa poesía do pasado, mas apenas do futuro. Non pode comenzar consigo mesma antes de se limpar de toda a superstición perante o pasado. As revoluções anteriores necesitaban de reminiscencias da historia universal para disimularen seu propio conteúdo. A revolución do século XIX ten que deixar os mortos enterraren os seus mortos para chegar ao seu propio conteúdo. Ali, nas revoluções do pasado, a frase ultrapasaba o conteúdo. Aquí, na revolución actual, o conteúdo ultrapasa a frase. É un novo tipo de revolución que non pode máis tirar súa poesía do pasado, non pode máis imaginar como a reedição de unha revolución do passado, ten que ser capaz de observar súas propias condições e, como diz Marx, nesa frase extraordinaria, tirar súa poesía do futuro. Apontar no seu programa político, mas tamén nos seus símbolos en tudo, en direção do futuro. E eu diría que nenhuma revolución preencheu tão claramente esas condições
quanto a Revolução Russa de 1917, que foi a revolução que mais claramente apontou para o futuro, tão claramente apontou para o futuro, que inventou praticamente todo o futuro que nós vivemos, certo? Porque foi da Revolução Russa de 1917 que surgiu o cinema moderno, o teatro moderno, a arquitetura moderna, com Eisenstein, Taitling, o teatro Bolshoi, até a dança moderna. Mas que também foi um processo frustrado por diversos motivos. Todo ese proceso já está neses libros, certo? Explicado algébricamente. Certo? Uma teoria da revolução e uma teoria do Estado para a revolução do presente e não para a repetição das revoluções do passado. Vou concluir dizendo o seguinte: A Guerra Civil na França é um livro excepcional porque coroa todo esse esforço. Porque desta vez, diferentemente de junio de 1848, o proletariado francés, en marzo de 1871, depois da catástrofe do Segundo Imperio, na guerra contra a Prússia, que pensaba que ia ganhar facilmente e França foi surrada, depois da humilhação nacional, o proletariado francés, desta vez, não é derrotado por um Cavaignac. O Cavaignac, que o governo de Thiers envia para reprimir o proletariado francés, foi fusilado pelos operários franceses. Porque as tropas deste Cavaignac desobedeceram e se juntaram ao povo. Então, desta vez, não temos apenas o projeto de uma revolução, tivemos uma revolução que aconteceu de fato, da qual Marx vai tirar todas as conclusões, todas. Para que aquilo que tinha sido algébricamente exposto nas lutas de clases na França, ou seja, o proletariado como clase dominante significa a ditadura do proletariado, se transforma en la Guerra Civil na França num programa político positivo. E afirma, primeiro, depois de uma análise extremadamente pormenorizada en todos os detalles do que acontece en apenas neses 2 meses e 15 días que dura a Comuna. Primeiro, o proletariado, quando chega ao poder, não pode se apropriar do Estado existente. Tem que destruí-lo e criar outro. Porque o Estado existente não serve para os seus próprios fins. En segundo lugar, quais são as características básicas de uma ditadura do proletariado? Que significan que é un Estado que já tende a desaparecer como Estado. Primeiro, a Comuna tomou uma quantidade enorme de medidas, certo? Quase nenhuma delas foi levada à prática, porque durou 2 meses e 15 días. Mas elaborou un programa. Marx tomou 3 medidas básicas, como características de uma ditadura do proletariado. Primeiro, a elegibilidade e revogabilidade permanentes de todos os representantes políticos. Quem os elegeu pode revogá-los a qualquer momento, seja um setor geográfico, seja o setor da produção que os elegeu. Segundo, complementando a primeira, nenhum funcionário público ou nenhum funcionário político poderá perceber um salário superior ao do operário qualificado. Resultado, acaba-se com a burocracia civil do Estado. Não há mais carreira política, até porque não convém. Ninguém vai ganhar mais do que ganha um operário e todo mundo pode ser tirado do seu posto por aquele mesmo que o elegeu. Terceira medida, para defender a revolução, tanto da reação interna quanto da reação externa, e para defender a sociedade dos elementos antissociais, nenhuma polícia nem exército permanentes, armamento geral de toda a população. Lógicamente, hoje, temos que discutir isto. Se no meio da campanha de desarmamento que está vendo neste país, certo? E agora nos Estados Unidos, porque volta e meia aparece alguém dando tiro numa escola, certo? Alguém propor o armamento geral de toda a população, hoje sim. Mas Marx não propunha o armamento geral de toda a população, mas dizia simplesmente que uma das medidas que uma ditadura do proletariado devia tomar para se proteger até dos criminosos era o armamento geral da população.
até dos Fernandinho Beiramar, certo? Muito bem. E nesse livro ele vai finalmente chegar a toda uma análise de como o proletariado de París pôs em prática toda uma série de medidas que prefiguran como funcionaria ou como deveria funcionar um governo de transição para uma sociedade sem classes. Digamos, entre outras coisas, que a Comuna de París foi o primeiro, a pesar do massacre de que foi objeto, com 20.000 mortos na sua repressão, com exilados, presos, no total 100.000 pessoas foram atingidas pela repressão contra a Comuna de París, uma cifra extraordinária. Na Cidade de Luz, na capital do século XIX, na cidade dos direitos humanos, se deu a maior repressão da era moderna até esse momento. Digamos que a Comuna de París foi, entre outras coisas, o primeiro governo da história que estabeleceu o princípio de educação pública, estatal, gratuita e laica de todas as crianças, e sublinho, incluídas as mulheres, que até esse momento, inclusive na França, eram na sua maioria analfabetas, porque ainda subsistia o prejuízo, alimentado pela Igreja Católica da época, de que as mulheres, que só precisavam parir, cozinhar e limpar a casa, não precisavam, para parir, cozinhar e limpar a casa, aprender a ler e escrever. E o mundo deve à Comuna de París o princípio de educação pública, estatal, gratuita e laica e universal. E le pagou isso, naquele momento, na forma da burguesia francesa e da burguesia alemã coaligadas, com o massacre daqueles trabalhadores que estabeleceram esse princípio. E tudo isso se ocupa Marx na Guerra Civil na França. Bom, obviamente que os tempos são outros. Tudo isto que foi colocado nesses livros é válido? Ou é apenas história? Marx lançou um desafio ao mundo com isto, como representante dessa geração extraordinária da qual foi ele o primus inter pares. No meu entendimento, eles se mantêm vigentes, mas não exatamente ao pé da letra, porque obviamente estamos numa sociedade diferente, com um capitalismo mais desenvolvido, já não existem essas nações, até porque o eixo do desenvolvimento capitalista mundial já não é mais nem a França, do ponto de vista político, nem a Inglaterra, do ponto de vista econômico. Hoje são os Estados Unidos, a China, etc., etc. Os problemas se colocam de modo diverso e se colocam outro tipo de problemas. Mas, no meu entendimento, bases a partir das quais qualquer programa revolucionário, qualquer programa político do presente, certo, deve ser elaborado, se encontram nesses livros básicos onde o marxismo definiu seu perfil de teoria e de programa político para sempre. Foi a partir desses textos que começou a se falar em marxismo, não a partir do Capital, embora o Capital seja uma obra extraordinária e de extraordinária profundidade teórica, mas a partir das análises que nestes textos são realizados, certo? E que configuraram, e que a partir de então são sempre discutidos, em relação à sua atualidade, à sua interpretação, etc., etc., e que configuraram, a partir dessas interpretações e da discussão da sua atualidade, as diversas variantes políticas das correntes políticas que se reivindicam marxistas. Lógicamente, eu não vou dizer que a solução para o mundo de hoje consiste simplesmente em voltar a Marx e em voltar aos textos iniciais. Seria uma idiotice falar uma coisa dessas. A Marx devemos voltar sempre, mas devemos voltar sempre como uma proposta de interpretação, porque o que nós devemos fazer é o que Marx nos recomendou fazer nessa frase. Buscar a nossa poesia do futuro. Sermos capazes de analisar a realidade e, eventualmente, a revolução de nosso tempo com o prisma de nosso tempo. Porque assim como na França do século XIX, no mundo do século XXI, a revolução deste século só poderá tirar sua poesia do futuro. Muito obrigado pela atenção, é isto que eu queria dizer a esse respeito.
Bom, peço que encaminhe as questões aqui para a gente já emendar essa segunda parte da aula. Então, as questões vêm aqui para frente e a gente já vai tocando. Aqui nas questões que tem um encadeamento desde a primeira aula até agora de temas que vão voltando pelas perspectivas das novas obras que vão sendo incluídas nessas aulas. O professor Codiola trouxe agora uma textura extremamente concreta e histórica de um contexto da produção de Marx e de Engels, muito rica. E surge especificamente a questão do proletariado e da revolução. Então, eu queria passar, em primeiro lugar, uma questão para o Codiola sobre relações possíveis entre a Comuna de Paris e a Revolução Russa de 17, e aí convidando a uma extensão para as revoluções do século XX, tendo em vista a obra de Marx. Bom, a relação é evidente na Revolução de 17 em que sentido? A Revolução de Outubro. A Revolução de Outubro foi feita por um partido que era encabeçado por Lenin, que se baseaba diretamente nos escritos de Marx sobre a Comuna de París, en primer lugar, y que inclusive, poco antes da Revolución, dedicó un texto, escrito en un momento en que él estaba escondido en un lugar porque debía se esconder debido a una represión lanzada contra él y pelo gobierno provisorio, un texto en que se dedica a polemizar con la interpretación dada por otras personas que también se declaraban marxistas, que eran los socialdemócratas alemanes, a los textos de Marx sobre la Comuna de París. O sea que poco antes de la Revolución Rusa, él estaba discutiendo con los socialistas alemanes cómo interpretar o que Marx tenía escrito en la Guerra Civil en Francia. Então, a relação é direta, do ponto de vista daqueles que estão fazendo a revolução. A Comuna de Paris está na cabeça deles. Um dos primeiros textos pelos quais a revolução vai ser conhecida no exterior é outro de seus dirigentes. Leon Trotsky publica um texto chamado, que na verdade faz parte de um texto mais amplo, também em debate contra os socialistas alemães, chamado A Comuna de París e a Rússia dos Soviets. Atualmente, esse texto é facilmente acessível e foi amplamente divulgado na Europa Ocidental dentro de um livro maior de Trotsky chamado Terrorismo e Comunismo. Ou seja, que na cabeça dos homens que faziam a Revolução Russa, a Comuna estava permanentemente presente, e principalmente a interpretação das limitações da Comuna, feita por Marx. E às vezes tinha uma interpretação original da Comuna. Porque Lenin e Trotsky não se limitavam a simplesmente comentar o que Marx tinha dito. Eles tentaram até pesquisar por conta própria o que tinha sido a Comuna para corroborar alguns dos dizeres de Marx a respeito da Comuna. O destino ulterior da Revolução Russa, obviamente, teve pouco a ver com isso, com um Estado comuna, como eles imaginavam. Mas, inicialmente, eles pensavam que o que estavam construindo era, de fato, um Estado comuna. Inclusive, foram longe demais, pensando que era um Estado comuna. Um dos mais importantes economistas bolcheviques, chamado Preobrazhensky, chegou a propor, em 1919 ou 1920, que os soviets tinham adquirido uma tal importância na Rússia que o partido bolchevique já não servia mais para nada, que devia ser dissolvido.
E cuidado que quem estava propondo isto era um bolchevique bem antigo, certo? E um bolchevique proeminente. Para que se tenha uma ideia de como eles pensavam que de fato estavam repetindo a comuna, só que numa escala muito maior, geograficamente falando, e numa escala histórica também maior. Bom, essa expectativa não foi satisfeita. Sob a ditadura stalinista, o Estado, em vez de se extinguir, cresceu de modo, se avolumou de modo espetacular. E se tornou independente da sociedade de um modo também muito forte, levando a um processo de contradições muito fortes que concluíram, lamentavelmente, com o fim da União Soviética em 1991. Tudo isto mereceria uma aula, ou um monte de aulas em separado. Mas como a pergunta se referiu especificamente à relação entre a Rússia e os soviets e a Comuna de Paris, de fato, essa era a vinculação que existia inicialmente. E as revoluções do século XX também me perguntam. De um modo geral, que reflexão se pode fazer a respeito disto? Os revolucionários sempre marcam um caminho no sentido de que é possível fazer, vamos e faremos, e explicam por que motivos. Não somente os revolucionários, sino a todos nos acontece o seguinte: duas coisas. Primeiro, as dificuldades das revoluções são sempre maiores do que aparecem num primeiro momento. A realidade sempre se revela mais complexa do que ela aparece inicialmente. Há textos de Lenin, da década de 20, do início da década de 20, onde afirma que os problemas da relação entre partido, Estado, massas, estão resolvidos pelos soviets. Praticamente já estão resolvidos. São textos que, lê-los agora, dá vontade de fazer aquele comentário de Robin para Batman, certo? Santa ingenuidade. Lidos hoje, parecem até textos ingênuos. E são, de fato, ingênuos. Embora Lenin não fosse nenhum ingênuo. Não se parecem, são ingênuos. Não aconteceu desse jeito, primeiro. A realidade se revelou mais complexa. Lenin não morreu rapidamente depois, não conseguiu ver até que ponto essa complexidade chegava. Outros a viram, a costa da sua vida, e sua liberdade e das suas vidas. Segundo, que são as lutas de classe na França, a luta de classe na Alemanha e a guerra civil na França? São a mesma coisa que, eu diria, a Revolução Traída de Trotsky ou outros textos. São balanços da derrota. Por quê? E por que são importantes? Por serem balanços da derrota. Por quê? Porque o conhecimento só avança através da derrota. As sociedades só avançam na sua autoconsciência através das derrotas que elas experimentam, e até as pessoas só avançam através das derrotas. Se vocês pensam na sua vida pessoal, pensem no seguinte: quando vocês se tornaram mais inteligentes? No momento em que vocês estavam bem de vida, estudavam o que vocês queriam, tinham um bom emprego, uma boa namorada, um bom namorado, qualquer coisa que vocês tivessem, um carro. Quando aparentemente tinham tudo aquilo a que vocês aspiravam, vocês não estavam avançando muito. Vocês estavam simplesmente vivendo bem. De repente, vocês levam um chute do namorado ou da namorada, são demitidos do emprego, reprovados num exame, ou qualquer coisa, e aí vem a crise, né? Como as pessoas chamam a crise. E nesse momento, vocês percebem que para sair em frente, vocês não podem ter mais ilusões. Vocês têm que ir ao fundo de vocês mesmos. Se autoenganar, não vai adiantar. Nesse momento, vocês se tornam mais sábios. A mesma coisa acontece com as sociedades. Por isso, esses grandes livros de Marx, que não são como Capital, o Capital é um livro teórico sobre economia política, crítica de economia política, a luta de classes no Capital aparece esboçada como um fantasma, mas não aparece muito luta de classes concreta, certo?
porque no momento em que se mete na história não faz análises de detalhe, não? Faz análises muito genéricas no Capital, muito. Estes são os livros onde Marx analisa a luta de classes concreta, como se diz aqui. E são os melhores de Marx. Por quê? Porque analiza derrotas. E por que as derrotas aconteceram. E a partir da derrota é que foi elaborada a teoria marxista. E só poderia ter sido a partir da derrota. Porque a partir da derrota ficou claro, ou pelo menos ficou máis claro do que estaba antigamente, cuáles eran os pontos cegos desa teoría. O que non tínhamos previsto. O que era necesario profundizar, o que era necesario inclusive perceber. Todas esas percepções están aquí. Pelo menos as que Marx conseguiu facer. Acerca do Estado, do comportamento das clases sociais, dos comportamentos das outras clases sociais que non proletarias durante a Revolución, e inclusive das limitações do propio proletariado na Revolución. Na Guerra Civil na França é unha interpretación sobre a Comuna de París. Mas você ten que ler tamén libros sobre como foi a Comuna de París. Há un libro extraordinario de Prosper Olivier Lissagaray. Se chama Historia da Comuna de 1871. Por qué? Cito porque está en portugués, pero editor Ensaio. Ele foi testemunha da Comuna, foi partícipe da Comuna, Lissagaray, etc. E ele dá uma ilustração extraordinária. Quando entra o exército francês que vai masacrar a Comuna, a ideia dos proletarios franceses de que estaban facendo a revolución do pasado aínda, primeiro tiñan formado un comité de salvación pública, comité de salud publique, igual que a Revolución Francesa de 1789, porque pensaban que era o mesmo nome, inclusive, e até un mesmo número de membros, porque pensaban que era unha especie de magia. Se fizermos isto, as persoas vão pensar que estamos repetindo a Revolución del... E como aquela foi vitoriosa, por que esta non vai ser? Non vai ser a mesma coisa. Deu em nada. E quando entra o exército, que facen os operarios de París? Facen barricadas para impedir o avanzo do exército nas rúas de París. E Lissagaray morre de rir. Marx non chega a falar no asunto na Guerra Civil na França. Por qué? Si ven que o asunto ilustra justamente esa tesi dele, de que os franceses non conseguían facer a revolución porque estaban facendo a revolución do pasado, porque non tiñan aínda entendido que a revolución do século XIX só podería tirar súa poesía do futuro. Eles facen barricadas, e as barricadas non serven para nada. Por qué? Porque depois da Revolución de 48, que foi a última revolución das barricadas, París tiña sido remodelada exactamente por Napoleón III, dotándose de grandes e enormes avenidas, que servían para qué? Para que o exército pudese circular libremente. Avenida Champs-Élysées, Invalides, todas esas grandes avenidas que quien conoce París conoce. Elas non existían na París anterior a 48, existiran depois. E tornaran inúteis as barricadas. Por qué? Porque as barricadas, o exército ocupaba todo París só andando a través de avenidas. E, no entanto, fixeran barricadas. E Lissagaray achaban que estaban facendo a Revolución de 48, mas esta non era máis a Revolución de 48, era a Revolución de 71. Até niso. O pasado era un vampiro que, como un pesadelo, sugaba o cerebro dos vivos. Había como o poder básico das barricadas que xa non funcionaba. Bom, tudo iso vocês ven como configura unha teoría da revolución e unha teoría de como debe ser analizado o comportamento das clases. Entre outras coisas, porque Marx, a través de todas as observações,
desmente a idea de que ele considerase o proletariado como un demiurgo ou como un mesías, porque un mesías non ten imperfecções. Cristo era perfeito, vocês lembram, certo? O proletariado de Marx non é un proletariado perfeito, seo de valentía, non, fai besteiras, comete erros, ten ilusões de que está facendo a revolución do pasado, non consegue perceber que está facendo outra revolución, etc. E iso ele critica. E o proletariado, por sua vez, critica a ele. Por quê? Porque ele non sabe o que é unha ditadura do proletariado e ele ten que recoñecer. O proletariado de París me ensinou o que é unha ditadura do proletariado. Por iso, os libros desa época, agora, lamentavelmente, sobre as revolucións de 48, temos poucos libros bons. E, lamentablemente, poucos libros en portugués. Aliás, eu dou aula de contemporánea na USP e todos os textos que uso para os alunos dar a entender que foi a Revolución de 48 son todos estrangeiros, porque non há textos bons. O que temos en portugués son os de Marx, que son bons, mas que non son reconstruccións históricas, non son reconstruccións historiográficas, vamos dizer así. Son textos escritos no momento. Temos que ler e reler sobre esses asuntos, certo? E ler e reler novamente Marx a ese respeito, porque ele contén aínda, cando eu leio esas frases, como esa que eu acabei de ler, descubro virtualidades e visões que Marx tiñan tido a respeito, que son completamente actuais e que non son aínda retomadas pelos teóricos políticos actuais. Daí a enorme riqueza. O que non significa que nós vamos refacer exactamente o que Marx está dicendo. Por qué? Porque senón cometeríamos o erro que eles critican. As lutas de clase na França debe ser lido para que se entenda como foi esa revolución e como, inclusive, nenhuma revolución futura vai ser novamente como aquela que aconteceu en 1848 na França. Embora questões metodológicas da abordagem da revolución se permanezan vigentes, unha revolución como esa nunca máis vai acontecer. É imposible, porque a realidade é outra. E Marx cobra permanentemente dos revolucionarios entendan o que vocês están facendo e en que medio vocês están operando de modo revolucionario. Já non é aquele que vocês pensan que é un novo. Que máis era? Acho que respondi tudo o que me falaram. Tem também uma questão sobre a constituição da consciência do proletariado e talvez enfim, perguntando a sua opinião sobre a necessidade de se repensar o conceito de proletariado hoje. Sempre. Bom, non vou me entrar nisso. En primeiro lugar, quero deixar claro, o proletariado continúa existindo. É máis numeroso do que nunca na historia e na actual conjuntura ten a peculiar característica de ter un enorme número de desempregados debido á extensión mundial non somente do modo de produción capitalista, mas tamén do exército industrial de reserva. Ponto. Non vou máis longe. Queren que demostre iso por A máis B, entón me deixen ir para casa, pegar estatísticas, isto e aquilo, e leven en conta que eu faço outras coisas na vida. Esa é a miña idea. Se contrapõe aquela que diz que con o traballo inmaterial, informática, etc., o proletariado tende a desaparecer, o propio factor do traballo tende a ser irrelevante do ponto de vista da determinación do valor da mercadoría e, finalmente, que por o forte desemprego que padece o mundo actualmente, o proletariado tende inclusive físicamente a desaparecer. Esa é outra interpretación. Non estou de acordo con a idea de que esas tendencias que realmente existen impliquen no desaparecimento do proletariado. Mas estou de acordo, sim, con a idea de que esas coisas que están acontecendo crían un tipo de proletariado, crían un proletariado que non é máis o proletariado. Con certeza non é máis aquele de que falaba Marx, nem o da Revolución Rusa, nem o da Revolución Cubana, nem o da Revolución Vietnamita, nem o da Revolución Chinesa. Estamos diante é a mesma clase social e ao mesmo tempo é outra.
nós temos que ver a realidade com os próprios olhos e tudo mais. Agora, então, não é a mesma classe, é outro proletariado, digamos assim. Ou seja, é o mesmo e não é mais o mesmo. E porque assim foi sempre a história. Marx, numa parte da luta de classes na França, diz que o problema por que não houve revolução social na França depois da revolta de junho. E ele dá um exemplo de como ele também era atento a esse problema. Diz assim: porque na França, em sentido estrito, não há proletariado, apesar de dizer que há proletariado. Não há. Por quê? Porque o que na Inglaterra é feito pela burguesia, diz, na França é feito pela pequena burguesia. E o que na Inglaterra é feito por el proletariado, na França não é feito por ninguém. Esse é o drama da Revolução Francesa. Por quê? Porque o proletariado se encontra numa situação diferente, que ainda não é aquela do capitalismo mais desenvolvido. Bom, leia no texto. Ou seja, ele tem uma visão. Vocês querem uma revolução proletária num país onde não há proletariado? Onde há e não há? Leiam as lutas de classe na França. Aí Marx explica como. E são essas coisas que se leem e não são as partes, em geral, mais citadas desses textos, certo? E Marx estava permanentemente atento à perpétua mudança da composição e da condição de classe do proletariado, ao mesmo tempo em que estimava que o proletariado continuava a crescer. Eu entendo que o proletariado cresceu ao longo de toda a história e hoje é mais numeroso do que nunca. As condições de uma consciência de classe desse proletariado. É um tema extremadamente... Eu vou deixá-lo aí, nesse momento. Vou deixar. Até porque o tema de consciência, como dotar de consciência esse proletariado, isso não existe. Porque pressupõe que exista algum elemento ou pessoa nesta sociedade que tenha o monopólio da consciência. Ou seja, o monopólio da verdade. Isso nunca existiu na história. Bom, com certeza, Marx não o tinha. E tinha uma grande vantagem sobre 90% dos marxistas de hoje. Não somente não tinha o monopólio da consciência e da verdade, mas ainda por cima ele sabia que não o tinha. E a maioria dos marxistas, ou que se declaram marxistas de hoje, não o tem e acham que o tem. O que é uma desgraça terrível. Muito obrigado aos heróicos que ficaram até o fim. Voltem para casa que eu tenho que voltar para a minha, certo? Boa noite. Bom, agradecemos a aula do professor Codiola, belíssima aula que dá aí muito que levar até o fim de semana e, enfim, até a próxima quinta aula. Então, a gente chega, assim, à metade do quarto curso Livre Marx Engels, temos aí uma distância de 6 dias até a próxima aula. Hoje, muito se falou sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Codiola falou, enfim, o Zé Paulo comentou do texto que ele escreveu em homenagem ao cachorro Lenin, que apresenta a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, que é o tema da próxima aula aqui com o Ricardo Antunes, também bastante mencionado hoje. Depois temos a vertente da crítica da economia política nos Grundrisse, no Capital, e concluímos com crítica do programa de Gotha com a aula do Rui Braga. Então, fica o convite aí para mergulharmos um pouco na leitura e retomarmos na terça que vem, às 15h30. Tragam amigos e até lá.